Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula anterior, nós concluímos o estudo da obrigação tributária, não foi isso? Nós vimos e nós estudamos os elementos dessa obrigação tributária, de modo que hoje nós iniciaremos o estudo da responsabilidade tributária. Nós iremos ver alguns aspectos gerais acerca dessa responsabilidade, bem como analisaremos as modalidades de responsabilidade previstas no direito brasileiro. Tá? E quanto à responsabilidade tributária, nós temos que recordar o seguinte. Lá no estudo da obrigação tributária, nós vimos que o sujeito passivo de uma obrigação tributária, ela pode ser denominada de contribuinte ou responsável. Então, o devedor de uma obrigação tributária pode ser denominado de contribuinte, e contribuinte vai ser aquela pessoa que praticou o fato gerador, que deu causa ao fato gerador, ou responsável, que será um terceiro, será uma pessoa que, embora não tenha praticado, não tenha efetivado aquele fato gerador, ela é obrigada por lei a pagar, a cumprir aquela obrigação tributária. Então vejam que a pessoa do responsável ela não pratica o fato gerador, mas ela acaba ali se responsabilizando pelo cumprimento da obrigação tributária. Essa é a diferença primordial entre contribuinte e responsável. E é essa pessoa do responsável que nós iremos estudar com mais especificidade a partir de hoje, tá certo? Então vamos esquecer um pouquinho a figura do contribuinte e vamos deter nossa análise aí a pessoa do responsável, tá certo? O artigo 128 do CTN, ele vai nos dizer que, sem prejuízo do disposto nesse capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação. Então vejam que essa responsabilidade, a pessoa do responsável, ela tem que estar indicada na lei. Todo e qualquer sujeito passivo, para ser considerado como sujeito passivo, isso também a gente já estudou, ela tem que estar expressamente prevista na lei que dispõe acerca daquela obrigação tributária. Não existe sujeição passiva se essa sujeição passiva não está prevista na lei ou na legislação tributária, a depender do tipo de obrigação, não é isso? E essa pessoa do responsável ela está vinculada ao fato gerador de alguma forma, embora não tenha sido ela que praticou esse fato gerador. É o que a gente estudou lá no imposto de renda, de pessoas físicas, quando ele é retido na fonte, quando ele é recolhido pela própria fonte pagadora. Essa fonte pagadora nós estudamos que ela será considerada aí pela lei como responsável tributária, ela que vai recolher o tributo no lugar do contribuinte, no lugar daquela pessoa que aufere o rendimento, mas não foi ela que praticou o fato gerador. O fato gerador do imposto de renda não é pagar aquele rendimento, mas sim receber, certo? Então não foi ela que praticou o fato gerador, mas ela está envolvida ali de alguma forma com esse fato gerador. Ela está vinculada ao fato gerador daquela obrigação, tá certo? Então o responsável, guardem a informação, ele não pratica o fato gerador, mas ele vai ter que pagar, ele vai ter que cumprir, melhor dizendo, a obrigação tributária, tá certo? Essa responsabilidade tributária, ela tem algumas modalidades. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a estudar essas modalidades de responsabilidade tributária. E a primeira delas, a primeira diferenciação que a gente tem que fazer é quanto à responsabilidade por substituição e responsabilidade por transferência. Então, temos duas espécies aqui, de acordo com essa classificação, de responsabilidade tributária. E a diferença entre elas duas é o momento em que surge o vínculo jurídico que liga o responsável ao sujeito ativo do tributo, tá certo? Então, o que vai diferenciar a responsabilidade por substituição da responsabilidade por transferência é o momento em que aquela pessoa se torna responsável tributária. Se ela se torna responsável tributária desde o momento da ocorrência do fato gerador, a gente vai denominar esse tipo de responsabilidade por substituição. Então, quando o responsável ele se torna responsável desde o momento em que ocorre o fato gerador, ele acaba substituindo o contribuinte
no polo passivo da obrigação tributária. Por isso que a gente denomina aí de responsabilidade por substituição. Desde o momento da ocorrência do fato gerador, ele já é devedor, embora ele não tenha praticado esse fato gerador. E a responsabilidade por transferência ocorre quando essa responsabilidade ela surge após a ocorrência do fato gerador. O fato gerador acontece, certo? Determinada pessoa é apontada como contribuinte ou responsável e, posteriormente, outra pessoa se torna responsável pelo pagamento, pelo cumprimento daquela obrigação tributária. Então, vejam que é esse momento em que surge o vínculo jurídico entre o responsável e o sujeito ativo é que vai definir se trata de responsabilidade por substituição ou se vai se tratar aí de responsabilidade por transferência. Responsabilidade por substituição é quando você se torna responsável desde o momento da ocorrência do fato gerador da obrigação. Responsabilidade por transferência, você se torna responsável quando o fato gerador já ocorreu, e que outra pessoa antes de você já era sujeito passivo. Já tinha sido denominado ali de sujeito passivo. Para que a gente entenda melhor essas duas situações, a gente vai partir para os exemplos, tá? Não se preocupem, mas guardem essa diferença, compreendam essa diferença, que ela é primordial para a diferenciação entre uma e outro tipo de responsabilidade. Tá certo? Com relação à responsabilidade por substituição, como eu falei para vocês, o vínculo com o sujeito ativo, ele surge no momento da ocorrência do fato gerador, certo? Então, ocorreu o fato gerador, aquela pessoa já é responsável tributária. Aquela pessoa, embora não tenha praticado esse fato gerador, ela terá que cumprir aquela obrigação tributária. E isso vai acontecer com o imposto de renda, recolhido pela fonte pagadora. Então, vejam o que acontece com o imposto de renda das pessoas físicas recolhido na fonte pagadora. O normal do imposto de renda é que ele seja pago pelo contribuinte. E quem é o contribuinte do imposto de renda? O contribuinte do imposto de renda é aquela pessoa que pratica o fato gerador do imposto de renda. E o fato gerador do imposto de renda nada mais é do que auferir renda. Então, aquela pessoa física, que aufere renda, ela será contribuinte do imposto de renda, porque ela praticou o fato gerador do imposto de renda. Então, ela tem que pagar aquela obrigação tributária principal. O que é que acontece com o imposto de renda recolhido na fonte pagadora? Para que se facilite o próprio recolhimento do imposto de renda, a lei do tributo vai dizer que a fonte pagadora ela é responsável tributária pelo recolhimento do imposto de renda. Então, essa fonte pagadora, como por exemplo o empregador, essa fonte que paga o rendimento daquela pessoa física, ela é responsável tributário por recolher naquele momento o tributo devido, o imposto de renda devido. Então, a fonte pagadora, no momento da ocorrência do fato gerador, no momento em que ela paga o rendimento à pessoa física, ela se torna sujeito passivo, ela se torna responsável. Por que ela não é considerada contribuinte? Porque não é a fonte pagadora que está realizando o fato gerador, certo? O fato gerador do imposto de renda não é pagar o rendimento, mas sim auferir aquele rendimento. Então, contribuinte a fonte pagadora não é. Ela é responsável, porque embora ela não pratique o fato gerador, desde o momento em que ela disponibiliza o rendimento à pessoa física, ela terá a obrigação de recolher e fazer essa retenção do imposto de renda. E essa fonte pagadora, gente, ela se torna devedora, ela se torna sujeito passivo desde o momento da ocorrência do fato gerador, desde que há o pagamento do rendimento à pessoa física. Se quer esse contribuinte, ele é chamado aqui para cumprir a obrigação tributária. A fonte pagadora substitui o contribuinte do imposto de renda no polo passivo dessa obrigação tributária relativa ao imposto de renda.
Então vejam que, por isso que se chama responsabilidade por substituição, não é isso? Porque ela acontece no momento da ocorrência do fato gerador e o responsável tributário acaba substituindo o contribuinte desde o momento do surgimento da obrigação tributária, né? E aí ele ocupa o polo passivo dessa obrigação tributária desde o momento em que ela surge. Então, por isso que há essa responsabilidade por substituição. Ele substitui o contribuinte. Antes da fonte pagadora, não existiu nenhum devedor dessa obrigação tributária, porque ela é devedora da obrigação tributária desde o momento em que essa obrigação surge. Tá certo? Então, gente, vejam aí que a fonte pagadora ela vai substituir no polo passivo da obrigação tributária a pessoa que naturalmente figuraria no polo passivo dessa obrigação, que seria essa pessoa física que aufere renda. Ok? O que é que a gente tem mais a dizer com relação à responsabilidade? Além da responsabilidade por substituição, temos a responsabilidade por transferência. E na responsabilidade por transferência, como eu coloquei aqui para vocês, o vínculo com o sujeito ativo, ele surge após a ocorrência do fato gerador. E o que eu quero dizer com isso? Quando há responsabilidade por transferência, o que é que acontece, né, na linha do tempo? O fato gerador acontece, com a ocorrência do fato gerador, surge a obrigação tributária e alguém é considerado sujeito passivo dessa obrigação tributária. Alguém vai figurar ali como contribuinte ou, de imediato, como responsável. O que é que vai acontecer na responsabilidade por transferência? Vai ocorrer um evento posterior ao fato gerador que vai transformar outra pessoa em responsável. Então, essa responsabilidade tributária vai ser transferida do anterior contribuinte ou responsável para outro responsável, tá certo? Antes desse sujeito passivo, já existia outro ali ocupando o polo passivo da obrigação tributária. Então, por isso que se diz que nesse tipo de responsabilidade por transferência, o vínculo com o sujeito ativo acontece, né, posteriormente ao fato gerador. Né? Ele vai se tornar sujeito passivo quando a obrigação tributária já existe. Inclusive, antes dele já existia outro sujeito passivo. Então, vejam aqui o exemplo do IPTU para ficar bem claro. O artigo 131 do CTN vai dizer que são pessoalmente responsáveis o espólio pelos tributos devidos pelo decujus até a data da abertura da sucessão. Então, o que é que o artigo 131 está dizendo? Se determinada pessoa morre e ela tinha débito tributário, né, ela tinha débito pendente a ser pago, essa responsabilidade tributária, né, essa sujeição passiva, vai ser transferida da pessoa do contribuinte para o seu espólio, desde o momento em que acontece a morte. Então, olha aí a transferência acontecendo. Antes, a obrigação tributária, o sujeito passivo era o próprio contribuinte, e a partir do momento em que o contribuinte morre, quem se tornará sujeito passivo vai ser o espólio desse contribuinte. Né? Antes do espólio, existia um sujeito passivo anterior, e o fato gerador já havia acontecido. Então, vejam aí a transferência acontecendo de acordo com o artigo 131 do CTN. E aí, como é que a gente pode aplicar isso ao IPTU, né? Como eu coloquei aqui no exemplo. Então, imagine um ano de 2009, e em 2009 João era proprietário do imóvel urbano. Se ele era proprietário de imóvel urbano em 2009 ele praticou o fato gerador do IPTU relativo a esse imóvel. Todo mundo concorda? Se ele era o proprietário, ele pratica esse fato gerador em 2009. Se ele praticou o fato gerador, ele é o contribuinte, porque o contribuinte do IPTU é quem pratica o fato gerador do IPTU, quem detém essa propriedade do imóvel urbano. Então, vejam que João praticou o fato gerador do IPTU em 2009, certo? Esse fato gerador aconteceu em 2009 e João não fez, né, não efetivou o devido recolhimento do IPTU na data do vencimento. Esse IPTU fica pendente, né? Não foi pago em 2009. Passou 2010, 2011, João não pagou o IPTU, o débito ficou pendente,
até que em 2011 João morre. Acontece a morte de João. Olha o evento aqui que eu falei que acontece, que ocasiona a transferência de responsabilidade. Com a morte de João, a responsabilidade tributária, né? A sujeição passiva que antes era dele, relativa ao débito do IPTU, é transferida para o seu espólio, certo? O espólio passa a se tornar o sujeito passivo da obrigação tributária relativa ao IPTU que não foi pago em 2009. Então vejam aqui, o fato gerador já aconteceu e antes do espólio já existia um sujeito passivo e houve apenas uma transferência de responsabilidade. A responsabilidade que era do contribuinte, com a morte do contribuinte, passa a ser a do seu espólio, ok? Lembrem que o espólio vai ser esse conjunto de bens que integra o patrimônio deixado pelo de cujos, tá certo? Então é o conjunto desse patrimônio que vai ser aí repartido no âmbito de um processo de inventário entre os herdeiros e os legatários. Mas vejam aqui a transferência se efetivando. O fato gerador já existia, ele já aconteceu. Aconteceu um evento previsto em lei que fez com que a responsabilidade passasse do sujeito passivo anterior, do próprio contribuinte, para a pessoa do responsável, que é o espólio. Então, nessa situação, o espólio se torna responsável acerca da obrigação tributária do IPTU de 2009. Por que o espólio não pode ser considerado aí como contribuinte? Porque o fato gerador do IPTU não aconteceu, né, após 2011. Se a gente estivesse tratando de um fato gerador do IPTU que ocorreu após a morte de João, certo? O espólio não seria responsável nesse momento. Ele seria considerado como contribuinte, porque em tese a propriedade desse imóvel urbano era aí do próprio espólio, tá certo? Então o espólio pode ser responsável ou contribuinte. Ele será responsável com relação aos débitos tributários, as obrigações tributárias existentes antes, né, da morte do de cujos, e será contribuinte daquelas obrigações que surgirem após a morte do de cujos, certo? Quando o bem integrar o patrimônio desse espólio. Então ele pode aí ter, né, essa dupla denominação a depender da situação. Tá certo, gente? Qualquer dúvida, manda um e-mail, manda um comentário aí na nossa sala de aula que eu respondo, tá certo? Não guardem dúvida quanto a isso.